pertencimento versus isolamento para falar com vocês. Por quê? Tem tudo a ver com o que a gente está passando nesse ano de 2020 e muito mais, porque tem a ver com a nossa vida, com a nossa saúde física e emocional. E olha, pessoal, muitos dos problemas que chegam aos consultórios médicos psicológicos vêm por conta de um resultado de isolamento. Porque o assunto hoje tem a ver com conexão, com pertencimento social. As pessoas que vivem isoladas, existe uma diferença entre você gostar de morar sozinha ou sozinho, mas você tem o direito de ir e vir, conversar com quem você quiser. Você gosta de morar sozinha, mas de repente tem um grupo onde você realiza algum trabalho com quem você tem afinidade. Então, morar sozinha é uma escolha que você faz, mas que te dá liberdade de fazer o que você deseja. Oi, Kelly, bem-vinda. Agora, o isolamento não, gente. É isolamento social, sem contato, sem conexão, sem se sentir pertencente a um grupo. E isto não quer dizer que vale, mas eu pertenço ao grupo da escola, mas eu pertenço ao grupo do trabalho, mas eu pertenço, bora lá, coraçõezinhos brancos. Não, gente, não é esse tipo de grupo, tá? O pertencimento, ele está relacionado à inserção em um grupo que tenha os mesmos valores, as mesmas afinidades que vocês. Algumas pessoas se queixam para mim, por exemplo, que tem uma doença grave, uma dor crônica grave, que reclamam em casa que se sentem sozinhas e moram com muita gente, com a família. E aí a família fala assim, puxa, mas você tá com a gente te ama tanto. Você tem a família toda aqui com você, como que você pode dizer que você está se sentindo isolada, vazia? E aí a pessoa não consegue explicar. E às vezes se isola mais ainda. Porque é difícil mesmo as pessoas encontrarem uma forma de explicar o que significa pertencimento. Para que vocês tenham uma ideia, eu já vou começar aqui com uma história, tá? Deixa eu voltar para as minhas anotações. Gente, é uma história real e é uma história que ela mostra claramente o que é pertencimento, tá? E se refere a mim. Oi, Fabiana. Eu, em 1999, eu tinha 43 anos e eu tive um câncer de mama. Isso para mim foi um susto, porque se tinha uma coisa que eu não... Aliás, a gente nunca imagina um monte de coisa que acontece com a gente, né? Eu não acreditava que eu estava com câncer de mama com 43 anos. Sendo que, bem-vindas, bem-vindos todos. Sendo que eu era super saudável, gente, eu não tinha problema de saúde nenhum. Aí vou fazer um exame anual e descobrem que eu tô com câncer de mama. Eu fiquei sem chão, eu não entendia. E eu não entendia muito bem o câncer, eu não conhecia muito bem a história do câncer. Aquilo para mim ficou assim, totalmente perdida. Bom, aí eu fiz, e a família totalmente do meu lado, todo mundo comigo o tempo todo. Por mais que eles façam, não dá, não tem como preencher esse vazio, desse desespero de perder o chão, sabe? Depois que eu fiz a cirurgia, que eu comecei a fazer os tratamentos complementares, eu cheguei para minha médica e falei para ela assim, olha, é o seguinte, eu tô perdida. Eu não sei o que é isso, eu não sei nada do câncer, a não ser o que todo mundo sabe. Eu não entendo como que
eu fui desenvolver um câncer e eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu preciso participar desse processo de tratamento, de cura, do que quer que seja. Me explica, por favor. Outra coisa, eu quero uma terapia, eu quero psicóloga, eu quero um grupo de apoio, eu quero alguma coisa que me ajude, que me dê um suporte nesse momento. Porque ela me dava todo o suporte excelente como médica. Bom, aí ela me deu um monte de indicações, eu recebi um monte de indicações. Então eu estava sozinha, tá? Nessa minha história, apesar de estar com toda, desculpa, minha família comigo. Uma família maravilhosa, por sinal, mas não adiantava. Aí, uma das indicações que eu recebi era de uma clínica, mais corações, aí, gente, solta coração, coração, coração. Aí, uma das indicações era de uma clínica que trabalhava só com pacientes com câncer, clínica de um psicólogo especialista em psico-oncologia e com uma equipe dele. E eles tinham esses grupos de apoio. E aí eu entrei num grupo de apoio a mulheres com câncer. E ali havia mulheres com câncer de mama, câncer de pulmão, com melanoma, com câncer no estômago, no ovário, tudo que vocês podiam imaginar. Tinha mulheres que estavam com câncer pela primeira vez, mulheres que estavam com câncer pela quinta vez. No grupo da equipe, todas ali tinham tido câncer, com exceção do psicólogo, que era o coordenador geral. E tinha ali mulher que já tinha tido câncer, desenganada pelo médico, não tem mais nada o que fazer, se prepara para morrer. E aí, depois de algum tempo, depois de 1 ou 2 anos, ela voltou e falou: oi, só vim aqui para te dizer que eu tô viva e curada, né? Bom, enfim, este grupo foi um grupo de pertencimento para mim. Olha só, eram mulheres com histórias diferentes de vida, idades diferentes, cânceres, que aí sim era o tema central em comum que estava unindo aquele grupo, mas com câncer em estágios diferentes, câncer em órgãos diferentes. Éramos, acho que ao redor de 20 mulheres. Mas nós todas tínhamos um objetivo, que era entender o câncer, que era se preparar psicologicamente para o tratamento, para o que viesse, porque sempre é uma incógnita, né? Então, nós tivemos um objetivo que uniu fortemente o grupo. Então, isso, gente, é pertencimento, tá? Não é estar num grupo de escola. Mas, por exemplo, se você faz parte de um grupo, de uma equipe de vôlei, de beisebol, de basquete, em que vocês têm o mesmo objetivo, quer jogar bem, quer fazer a equipe ganhar, quer lutar junto, isso é um grupo de pertencimento, em que um acolhe o outro, o dia que um não está bem, o outro vai lá e dá um suporte, dá o ombro. Isso é pertencimento. Nesse grupo que eu participei, a gente, e aí eu vou dizer para vocês, a partir desse exemplo, a força de ser pertencente a um grupo. O nosso objetivo era tão grande que a gente se tornou muito unidas. E aí eu vou dar em paralelo o exemplo de uma equipe, por exemplo, de vôlei, de basquete, que tem um objetivo tão grande lá na frente que fica muito unida. Então, um apoia o outro, um acolhe o outro. Nesse grupo que eu participei, não tinha julgamento, uma não julgava a outra, a gente se aceitava, cada uma com os recursos que a gente tinha. E novamente eu vou fazer o paralelo. Uma equipe, por exemplo, de vôlei, né? Um saca bem, o outro rebate bem, sei lá, o outro corta bem. E todo mundo entende onde cada um pode ir. E respeita, e ajuda, e se acolhe.
Nesse grupo de mulheres com câncer, houve perdas, houve ganhos, houve sucessos, houve fracassos. Porém, o que eu percebi? E aí entra os principais ganhos do pertencimento: a força emocional, o fortalecimento emocional, a autoestima. Ali nós estávamos no grupo de mulheres, uma parte ia se curar, ia viver, outra parte não ia sobreviver. Como aconteceu? Bem-vinda, Elza. Mas o que eu percebi que foi uma experiência muito marcante para mim. Todas nós estávamos muito fortalecidas emocionalmente. E aquelas do grupo que foram a óbito e que nós participamos de toda a história, foi quando eu entendi que era possível morrer em paz. Gente, é impressionante. E isso é resultado de pertencer a um grupo. Porque a gente se fortalecia, porque cada uma, junto com a sua história, levava para outra estímulo, exemplo, um modelo a seguir, abertura para dizer tudo o que sentia. Então, a sinceridade, a honestidade de ser. Voltou. A honestidade de ser o que é, sem ser julgada. Sem ter ali o medo de ser criticada, ou ter algum tipo de comentário que fosse punitivo, não. Era aceitação total e acolhimento total. Então, isso é pertencimento. É você pertencer a um grupo em que o objetivo central é comum. As pessoas são diferentes, elas têm histórias diferentes, elas podem nem se ver o tempo todo, mas o grupo está lá e você pertence a esse grupo. E o grupo te fortalece, e o grupo aumenta a sua autoestima, e o grupo... Olha, gente, eu participei no meu grupo de mulheres com câncer, de mulheres que foram a óbito. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Dizerem assim, eu sei que agora não tem mais jeito, mas eu estou indo em paz, eu estou indo em paz comigo. Eu estou indo sabendo que eu não fui culpada. Isso é autoestima elevada. Então, gente, a força de estar e ser pertencente a um grupo é o que nos move, é a maior força, porque o isolamento, isso aí vocês leem toda hora na internet, tá? O isolamento leva à depressão, a outras doenças, transtornos psicológicos graves, leva à morte prematura, leva a doenças cardiovasculares. O isolamento é altamente prejudicial à nossa saúde física e emocional. E quem pertence a um grupo onde haja essa conexão, tá? Então, a palavra, mandem corações aí, gente, que eu amo, tá? Esse pertencimento, ele tá ligado a uma conexão muito forte. Então, eu dei um exemplo de uma questão de doença, do câncer, e dei um exemplo do esporte, uma equipe super unida que dá vida juntos para vencer um campeonato, uma Olimpíada, enfim, né? São dois exemplos completamente diferentes. Agora, essa conexão, ela vem de valores muito parecidos. Ela vem também, essa conexão, de um aprender que o valor está em dar ao outro. E o outro, a mesma coisa.
em dar ao outro. E ninguém espera receber. Essa conexão, gente, ela não tem aquilo que não é pertencimento, que é eu dou porque em troca eu sei que eu vou receber. Isso não existe num grupo de pertencimento. Num grupo de pertencimento, você vê que alguém ali do teu grupo não tá bem, você vai lá e acolhe. Você vai lá e ajuda. Você vai lá e fala assim, o que você tá precisando agora? Aí a pessoa fala assim, caramba, eu tô com muita dor de cabeça, eu não tenho um remédio aqui para dor. Eu vou atrás de um remédio para sua dor de cabeça. E as pessoas ajudam, porque é uma relação social de união. Gente, olha só, por que vocês acham que a gente tá aqui? Que a gente chegou ao ano de 2020 e que partiu tudo de um homem pré-histórico? Porque esses homens pré-históricos, eles se aliavam, eles se uniam. Porque era o seguinte, gente, ou a gente se une para a gente comer, para a gente sobreviver ao frio, para a gente se curar, cada um com a sua experiência, ou ninguém sobrevive. Então nós trazemos na nossa essência essa necessidade de pertencer a um grupo. E aí eu volto a dizer, não é aquele grupo da empresa que um tá querendo passar por cima do outro que nem um trator para ser promovido, puxar o tapete do outro. Não é num grupo, por exemplo, de sala de aula e que um sabota o outro para poder tirar nota mais alta na prova. Não, vocês perceberam a diferença? O pertencimento, essa conexão, ela é caracterizada por você ser parte de um grupo social com os mesmos objetivos, com a mesma força para lutar, para que todo o grupo consiga ficar bem de alguma forma. Isso em famílias acontece. Adriana, uma autoajuda social, né? Porque não é eu me ajudando, né? Eu também me ajudo na medida em que eu ajudo o outro, eu também me fortaleço. Mas é ajudar o outro sem esperar receber. Você dá sem esperar receber. E você recebe também sem pedir. Às vezes até pede, né? Tô precisando de ajuda, gente, pelo amor de Deus, eu tô mal hoje. Todo mundo corre para ajudar. Isso em família acontece, mas não é tão comum. Porque dentro de uma família, nem sempre os valores são os mesmos, os objetivos são os mesmos, as conexões são as mesmas. Mas num grupo de pertencimento, num grupo social, com essa força de conexão, sim, tá? Nem todos tem, mas vocês querem ver exemplos de grupos em que você se sente pertencente a esse grupo? Eu já falei, né? Grupos, equipes dentro de determinado esporte e que lutam juntas e que não tem. Algumas equipes a gente vê assim, não tem violência entre a equipe, não tem competição entre a equipe, tem uma união muito forte. Isso é um grupo de pertencimento. O grupo de apoio a mulheres com câncer que eu participei, um super grupo de pertencimento. Foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Eu acho que a minha relação com o câncer que eu tive, ela foi tão boa, por mais, né? Por conta desse grupo, gente. Porque vocês acreditam que eu saí do grupo? Quando terminou o grupo, eu nem sei em que momento, eu ia pra praia de biquíni. Eu nunca olhei para a cicatriz que eu tinha, porque eu não fiz mastectomia, eu fiz só o quadrante, né? Aquela minha cicatriz, eu nem reparava que ela estava ali totalmente à mostra para todo mundo. Eu tinha um seio menor que o outro, que até uma determinada idade a diferença era assim, era perceptível, assim como a cicatriz, ela era bem exposta. Eu esquecia, aquilo não fazia parte de mim, da minha preocupação. E eu tenho certeza que foi por eu
ser pertencente àquele grupo, que fez com que eu vivesse a minha experiência de câncer daquela forma. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo o que eu queria hoje, mas que eu não encontro, também não procurei tanto, mas acho que não tem. Bom, e agora na pandemia, menos ainda. É um grupo de pessoas que sofreram algum tipo de acidente, que estão tendo que tiveram perda de movimentos e que estão tendo que lidar com isso, sem saber qual será o nível de resgate, né, de movimento total. Eu adoraria se eu descobrisse um grupo para eu participar, para me ajudar, porque eu vou falar para vocês sinceramente, eu luto aqui emocionalmente sozinha, apesar do apoio que eu recebo de todo mundo. Todo mundo, gente, minhas amigas, minha família, vocês que toda hora estão me mandando mensagem perguntando como eu estou. Então, eu jamais poderia dizer que eu estou isolada, porque eu tenho um mundo de gente comigo nesse momento, desde setembro. Mas eu luto sozinha, todos os dias, para me fortalecer, para me motivar, entendeu, gente? Para acreditar, para enfrentar uma fisioterapia dura, doída, e que você, a cada sessão de fisioterapia, você olha e fala assim: melhorou? Melhorou. Menos de meio centímetro. E esse menos de meio centímetro, em algumas partes da minha mão, né, principalmente, eu consigo notar depois de uma semana. Entendeu? Às vezes, depois de 10 dias, eu olho e falo assim: caramba, parece que esse ladinho aqui não melhorou nada com tanta fisioterapia. Então, hoje, se eu tivesse um grupo igual ao que eu tive para participar quando eu tive o câncer de mama, eu tenho certeza, e aí eu estou me abrindo para vocês, que eu não estaria vivendo esse isolamento interno e que eu luto todos os dias, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Por quê? O que é que me ajuda, gente? É o conhecimento psicológico que eu tenho, né? Porque as pessoas que não têm o conhecimento que eu tenho, obviamente, elas vão se sentir muito perdidas. E eu, mesmo quando eu fico mais angustiada ou em dúvida, eu falo assim: não, tudo bem, eu sei que é assim mesmo, eu sei que eu tenho que ter calma, eu sei que agora, por exemplo, eu tenho que me distrair com alguma coisa, eu não vou ficar me afundando nesse pensamento que ele não vai me ajudar, entenderam? Bom, mas isso é uma parte, né? Então, para vocês entenderem a força de pertencer a um grupo. Quem tem uma religião é muito ligado à sua religião e participa. Isso não é ir lá na missa, desculpa, todos os domingos, ir lá na celebração toda semana, ir lá no grupo, na cerimônia, né? No ritual, uma vez por semana. Não, não. Isso não caracteriza pertencimento. Pertencimento é quando você se engaja. São aquelas pessoas que elas, por exemplo, estão lá no voluntariado, estão lá no serviço social, engajadas, entendeu? Então é visitando famílias, dando força para famílias. Tem gente na Igreja Católica que, quando tem pessoas doentes na família e a família quer comungar, vão lá levar a comunhão na família. Então, tem gente no Espiritismo que vai à reunião no grupo toda semana, passa o dia inteiro com o grupo, faz trabalhos voluntários, né? Então, a igreja é um outro exemplo, a igreja evangélica, que tem aquele grupo engajado, que organiza os congressos e que também está lá no voluntariado, conversando com as pessoas, recebendo as pessoas, orientando as pessoas. Então, todas as religiões também, isso é pertencimento, tá? E isso é uma relação de conexão social.
Então, não existe pertencimento no isolamento, tá? Não existe. Pode existir, por exemplo, eu dei o exemplo para vocês hoje, né? Ai, gente, eu tô aqui nessa minha situação, com o meu braço, com a minha mão, eu tô envolvida de um monte de gente que me ama e que tá comigo o tempo todo, me enchendo de amor, e que quando eu tô com eles, eu tô super bem, mas quando eu tô sozinha, eu às vezes caio nas armadilhas do isolamento. Por outro lado, eu, eu, eu participo, eu tenho esse pertencimento social em outros grupos. E isso me faz uma pessoa extremamente conectada com a vida. Então, às vezes, você está vivendo um isolamento em uma parte específica tua, mesmo sendo pertencente a um grupo. E existem pessoas que estão totalmente isoladas, vivem isoladas. E agora na pandemia, muito mais, porque são pessoas que fazem parte de grupo de risco, que não podem sair, que não podem estar com a família, né? Então, na pandemia agora, esse isolamento tem agravado muito a saúde física e emocional de algumas pessoas. E nós precisamos ajudar essas pessoas, encontrar formas de fazer com que elas se sintam pertencentes a grupos. E isso é um trabalho social, que a gente pode chamar essas pessoas. Escuta, eu estou com um trabalho aqui, voluntariado na internet. Você quer fazer parte? Às vezes a gente sabe que a pessoa, por exemplo, mora sozinha, mas ela cozinha bem. Puxa, fulana tá sozinha esses meses todos, ela é boa cozinheira. A gente tem aqui uma comunidade virtual de ajuda, de receitas. Vamos chamar a pessoa para vir para nossa comunidade virtual, para ser voluntária junto com a gente. Isso é você ajudar. Você não quer nada em troca, mas você está indo lá tirar alguém daquele isolamento social e trazer para um grupo de pertencimento, mesmo que seja virtual. Isso vai dar um novo sentido para essa pessoa que está isolada, porque ela vai se sentir mais valorizada, com melhor autoestima, acolhida, entre pessoas com o mesmo objetivo. Então, nós, pertencentes a grupos sociais, precisamos ajudar quem está vivendo o isolamento social e sem perspectiva, até porque não tem ideia do que fazer, não tem vontade de fazer nada, tá triste, tá ficando doente, e a gente, sociedade, grupos sociais, não pode deixar isso acontecer. Então, vocês estão entendendo por que é esse assunto, isolamento versus pertencimento, é tão importante? Porque o pertencimento, gente, ele tem que estar na nossa vida sempre, sempre, enquanto for possível, tá? Enquanto aquela senhora idosa puder, e se Deus quiser daqui a pouco, a gente está livre desse afastamento, desse distanciamento. Mas mesmo agora, aquela senhora que mora sozinha, mas que pode fazer um monte de sapatinhos de crochê, de casaquinhos de crochê, para doar para quem está precisando, que está sem recursos, porque está sem trabalho, porque está sem dinheiro. Que a gente incentive essas pessoas. Ou que lá na frente, aquela pessoa idosa, que já não tem mais tanta produção, tanta relação produtiva com a vida, mas que ela possa estar lá naquele grupo de mulheres que fazem bordados, que fazem pinturas para serem vendidas em prol de determinada instituição. A gente precisa entender que nós precisamos pertencer a grupos enquanto a gente puder. E que a nossa família, as nossas famílias também entendam que o amor deles e a presença deles é muito importante e é essencial para quem pode ter. Mas que eles entendam que não é o suficiente.
e que eles também precisam incentivar os seus idosos a terem o seu grupo de pertencimento, né? Tem grupos de pertencimento super bacanas, de pessoal de terceira idade que ia, né? Agora não tá podendo. Viajar, fazer excursão juntos, dançar, promover festas, toda possibilidade de comemoração tem o grupinho deles. Ah, vamos comemorar aqui festa junina. Agora a gente vai comemorar Dia das Mães, Dia dos Pais. Vamos fazer coisa para o Dia das Crianças, para os netos. O dia do baile da terceira idade, a festa de aniversário dos membros do grupo nesse mês. Isso é pertencimento, tá bom? Então, o que eu tô falando aqui para vocês não é só para quem tem dor, mas é para todos. Eu acho assim que toda mensagem que eu venho dar para vocês é importante, né? Agora eu acho que essa live de hoje, ela é vital para a vida. Porque também, eu sei que tem gente que não gosta de falar na morte, né? Mas fica valendo o recado, gente. Até para quem tá morrendo e que é pertencente a um grupo social, essa pessoa morre melhor, tá bom? Afinal, é parte da vida, né? Então, pessoal, tá na mão da gente ajudar quem tá em isolamento ou quem vive isolado, a gente ir lá cutucar a pessoa, ver o que ela gosta de fazer ou o que ela tá precisando, para descobrir um grupo social em que ela possa pertencer, em que ela se sinta aceita, acolhida, acarinhada, bem recebida, em que ela possa expor os sentimentos dela e ela vai ser sempre compreendida. Este é o valor do pertencimento social, tá bom? Bom, a nossa live hoje é sobre isso. E eu quero fechar aqui com um recado agora para quem tem dor crônica. Hoje, especificamente neste período de distanciamento e de isolamento mesmo, quem é que vocês têm? A família, e se é uma família que se dá bem, maravilhoso. Se é uma família que não se dá bem, é uma dificuldade. E aí procurem a psicoterapia, procurem os acolhimentos que são feitos gratuitamente para vocês não se sentirem sozinhos. Mas quem tem dor crônica também pode criar grupos, comunidades na internet. E não precisa ser grande, gente. Você pode abrir um grupo no Facebook, falar assim, não, eu não quero muita gente, não. Eu não quero essa coisa de ficar entrando 100, 200, 300 pessoas no grupo. Eu quero um grupo de, vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou abrir um grupo no Facebook com 20 mulheres que tenham fibromialgia. E a proposta desse grupo que a gente vai fazer aqui no Facebook é de orientar, apoiar, acolher, ouvir, não é para ficar trocando receita de remédio, tá? É de acolhimento e crescimento. Não é para a pessoa também chegar lá e falar, ih, essa chata só reclama, vou sair. Não, acolher, ouvir, fala, tô aqui para te ouvir, tô aqui para te ajudar. Ou se eu não puder te ajudar, pelo menos o meu colo virtual você vai ter, o meu abraço virtual você vai ter. Então vocês podem criar um grupo de ajuda, tá? Um grupo aí de autoajuda no Facebook. E um grupo pequeno, porque normalmente não funciona. Para esse tipo de trabalho, um grupo de 100, 200 pessoas, o pessoal se perde. Tem que ser grupos pequenos, tá? Ou vocês, nesse grupo, por exemplo, vocês podem... Olha, a gente está formando um grupo aqui de ajuda, de apoio para mulheres com endometriose. É um grupo pequeno, com 20 mulheres que participem, que sejam participantes. Há que sair, porque não quer ficar, a gente abre vaga para outra que quer muito entrar. E nós vamos convidar um profissional da área da saúde para ser o nosso orientador,
E aí é um trabalho voluntário, né? É um trabalho social. Pode ser uma assistente social, pode ser uma enfermeira, pode ser uma médica, pode ser uma psicóloga, pode ser uma nutricionista, pode ser uma fisioterapeuta, entenderam? Então, quem tem dor crônica não precisa ficar isolado, não. Pode ter o seu grupo aí, pertencer a um grupo social que vai preencher você do que você de fato precisa. É de força emocional, é de autoestima lá em cima, é de se sentir em segurança, porque é uma segurança e é uma paz, gente, que não é a promessa de cura que dá. É uma segurança e é uma paz de saber que você não está sozinha nessa, que tem gente junto com você, mas igual a você, na mesma condição, e que vocês podem trocar experiências, forças emocionais, colos, carinhos, tá bom? Então, gente, na minha opinião, eu julgo essa live de hoje uma das mais importantes que eu fiz nessa série até agora. E eu espero que vocês, ela vai ficar salva aqui no Instagram, e eu peço que vocês convidem as pessoas a virem assistir, porque ela é, eu acho que, uma grande lição para a vida, tá bom?